As coisas foram evoluindo num crescendo cada vez mais amplo e mais complexo. As relações com os mestres foram se reduzindo a contatos esporádicos dos iniciados, dos sacerdotes com eventuais caminheiros dos planos superiores. Espíritos de grandes orixás encarnavam em penosas missões e eram derrotados pela alma barbarizada. Felizmente, o perigo da manipulação de forças extraterrestres foi sendo afastada pela própria grosseria humana, pela impossibilidade dele se haver com forças mais sutis do que as físicas. Os mestres materializados já tinham se convencido da inutilidade dos seus esforços, pois a energia que conseguiam manipular se transformava em arma mortal contra a natureza. Até os contatos passaram a ser perigosos e eles tinham que isolar vastas áreas territoriais para poderem receber minguadas instruções dos mestres eterizados. Foi isso, aliás, que deu origem aos Jinas, os lugares sagrados protegidos pelas falanges dos elementais. Página 224. Reflexão em 24 de setembro de 2021. A doutrina no Vale do Amanhecer foi evoluindo numa crescente cada vez mais ampla e complexa. As relações com a espiritualidade maior foram se reduzindo a contatos esporádicos, pouco eficientes de alguns centuriões que ainda acreditavam na riqueza destes contatos. Não há mais tempo para que grandes orixás reencarnem entre nós na esperança de fazer, de fato, o realinhamento do mestrado com os planos originais de Pai Seta Branca. Haja visto que o momento já é sentido como o avanço da transição, onde praticamente está definido quem está para agir como socorrista e quem aguardará, em meio às dores, ser socorrido. Os veteranos desta corrente, que estão ainda encarnados e que não devem favores aos homens, e sim obediência e serviço honesto ao Semiromba, quando interpelados sobre as forças que nos assistem, choram. Lamentam-se pelo leite derramado, desperdiçado, que veio diretamente dos planos superiores por meio do seio de uma clarividente. Esta, por sua vez, cumpriu com méritos sua missão. Trouxe o que pôde ser trazido, embora houvesse mais à disposição da missão. Repassou com a ajuda de um exímio intérprete as instruções que vinham chegando de mundos onde as razões se encontram e viu estas pérolas não serem totalmente compreendidas e, por vezes, negligenciadas, mas não sucumbiu à desesperança na evolução dos que lhe cercavam e continuou, até seu último suspiro, a entregar as mensagens do alto nível celestial. Talvez, repito, talvez estejamos mais uma vez tendo um manancial de forças cósmicas sendo paulatinamente afastadas de nós, sob o risco de nos ferirmos uns aos outros, novamente, por não saber amar, por não respeitar o que flui com facilidade nas bocas, mas penetra quase nada na mente do jaguar. Força decrescente. Os mestres também se cansam, e ainda que desejemos lhe anexar qualidades de jamais desistirem de nós aqui na Terra, muda-se o foco do esforço, sempre que se nota primeiramente a nossa desistência em seguir as leis, instruções e orientações que em tempo algum nos faltaram quando assim decidíamos. Nenhum mentor se nega a aconselhar o encarnado e isso de modo algum lhe priva da dádiva do livre-arbítrio. O que ocorre em demasia é acharmos que já somos grandinhos, entre aspas, o suficiente para não precisar mais de conselhos, de sentar na cadeira e ouvir sermão. Vemos muito este cenário na Terra quando uma criança, tendo aprendido a andar com suas próprias pernas, a comer com seu próprio esforço, abandonar a experiência e a boa vontade de repassar ensinamentos por parte dos mais velhos.
daqueles que já trilharam o caminho da dor, do sofrimento e especialmente dos prazeres e das dificuldades da terra. Ainda há tempo para a sua individualidade enxergar a verdade contida nestas páginas. Neste sobre-esforço junto a uma obra consagrada e, infelizmente, tão desconsiderada entre um povo que é o mais abençoado no sentido de poder acessar as entrelinhas. Ainda resta-nos tempo de corrigir algumas rotas, de se desculpar por algum equívoco, de mudar uma conclusão passada e até mesmo de alterar destinos. Enquanto estamos encarnados, como deixou-nos saber a clarividente, podemos consertar com certa facilidade muitas coisas nossas, pois depois fica mais difícil. Melhor, eu penso, é revisar conceitos, reler acervos, refrescar a cuca, se permitindo ouvir a mentoria espiritual que ainda mantém os templos e os curadores, curando as dores da alma, do homem que, perdido e imerso no materialismo, insiste em nos encontrar dispostos e bem preparados para sua sede cessar. Contudo, só se dá o que se tem e nada mais. Chegarão em nossas portas templárias espíritos de envergadura no campo dos conhecimentos e estes não aceitarão meias verdades ou mentiras inteiras. E por isso precisamos estar embasados e letrados na prática e nas teorias espiritualistas, o que irá nos permitir não cair no mesquinho campo das desculpas esfarrapadas, das explicações sem pé nem cabeça. Se evangelizar é preciso, como muitos dizem, antes, porém, se faz imperioso para um bom resultado ler o Evangelho, ou não? Como podemos, claro, tudo podemos, se devemos explicar esta doutrina para o mundo se mal a conhecemos? Acontece, meus irmãos, que por mais que o atendimento templário repercuta num alívio, num recartilhamento kármico, tão logo a alma respira aliviada, deseja mais do que entender as mãos em súplicas. Esta, por sua vez, requer nossa atenção quando assim desejam, de saber onde pisar, o que fazer dali por diante. E por vezes a pergunta é: agora que fui curado, como curar? A prática somente não enche barriga, pois tão logo a semente seja colocada na terra, haverá de ter o cultivador conhecimento técnico para levar esta adiante até tornar-se fruto do resultado da ação conjunta ao conhecimento. O que irá classificar uma fruta de melhor qualidade do que a outra não será o tamanho ou a quantidade do esforço ou conhecimento aplicado, mas com que sabedoria estes foram conjuntamente usados para se atingir a meta. Nossos templos podem e devem ser melhor explorados, e isso somente será possível pelo aumento da tolerância entre nossas divergências formas de pensar. Também pela humildade de se reconhecer que não sabemos tudo e que podemos aprender mais. Aliados estes valores ao amor pela missão que doutrinador e apará têm de estabelecer sempre que necessário for o contato, dar vazão à voz direta do céu, para que os mestres se aproximem de nós e nos mostrem o caminho de honrar a vida de uma mulher, o esforço de inúmeras falanges que a cercaram de zelo e orientações, para que tivéssemos à mesa toda a máquina evangélico-iniciática que caracterizam o Vale do Amanhecer. Apenas aqueles que não vê nos passos da clarividente um porto seguro para atracar, haverá de discordar do que aqui foi dito, nesta sincera e honesta reflexão que aproveita os momentos finais deste estudo para clamar aos queridos jaguares breves instantes de simpática reflexão.